Paulo, irmãos, mais uma vez, ele adentra um tema riquíssimo, profundo, com o temor e com a percepção clara da adoração que esse tema o conduz e para onde essa verdade o conduz. Ele começa o capítulo 1, verso 3, dizendo: bendito seja o Senhor, bendito seja Deus. Ele vai tratar aqui daquilo que Deus concedeu à igreja por meio de Cristo. E ele conclui essa sessão no verso 14, para a glória do seu nome, ou para o louvor da sua glória. E nesse momento ele começa a segunda sessão com uma oração. Ele vai adentrar esse tema numa linguagem de oração. Ele vai descrever a glória dessa realidade numa linguagem clara de alguém que está orando ao Senhor. No primeiro momento, ele o adora. No segundo momento, ele ora. E tanto a adoração quanto a oração, ela é fundamentada, alimentada e formulada pelas verdades reveladas de Deus na sua palavra. Paulo adora o Senhor por aquilo que ele fez em Cristo por nós. Paulo ora ao Senhor por aquilo que ele vai continuar fazendo na vida da igreja. Essa é a maneira com que ele lida com esse tema. É assim que Paulo abraça essa realidade. Isso nos ajuda, irmãos, a saber que um tema como esse, tão espinhoso, podemos dizer assim, ele precisa ser tratado da maneira como o próprio autor bíblico o trata, com adoração e oração, com a percepção de que Deus é digno de receber o louvor e de que é o único que pode fazer aquilo que Ele já nos concedeu em Cristo Jesus. Por isso, a segunda parte do texto começa claramente conectando com a parte anterior. Veja o verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Paulo está dizendo: a igreja de Éfeso, eu tenho ouvido falar que vocês são verdadeiramente crentes no Senhor. Porque, irmãos, não pode haver fé e amor onde não há salvação. A verdadeira fé e o amor, ela está ligado diretamente ao conceito de salvação. Mas não apenas isso. Veja, irmãos, na sequência do texto, ele diz no verso 18: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança. Mais uma vez, a tríade: amor, fé e esperança. Como Paulo, no capítulo 13 da primeira carta, coloca amor, fé e esperança. O principal deles é o amor, diz o apóstolo Paulo. Lembrando daquilo que falamos na exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a fé, irmãos, ela é o único meio, é o meio adequado pelo qual eu abraço tudo aquilo que Deus concedeu a Cristo por mim, ou para mim. Não é com a esperança que eu abraço isso, nem com amor que eu abraço isso, mas é a fé, ela é exatamente aquilo que é adequado, estabelecido por Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Nós não somos justificados por amor, nós não somos justificados pela esperança, nós somos justificados porque cremos. Então, tudo aquilo que Deus fez em Cristo por nós, planejando desde toda a eternidade, nós recebemos pela fé. Lembrando que Paulo, no capítulo 2, vai dizer que a fé é dom de Deus. Ele também nos concede a fé para crermos. Mas então, qual o papel da fé?
A fé, ela é de fato aquilo que abraça tudo. E o que é então a esperança? A esperança é o olhar da fé, aquilo que olha para além daquilo que eu posso, com meus olhos naturais, enxergar. É por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que fé é a certeza daquilo que eu espero, que eu não vejo. Ele conceitua a fé associando a perspectiva daquilo que que eu aguardo e que virá. Se eu tenho fé, irmãos, eu tenho esperança. A esperança, ela é claramente manifestada como sendo o olho da fé. E o amor? O amor é o braço da fé. Diz o apóstolo Paulo aos Gálatas: a fé opera pelo amor. O amor é o braço da fé. O amor é aquilo que me faz agir. Veja, eu creio e eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu vivo, eu faço, eu realizo, eu opero pela fé. O amor é o braço da fé. Então, resumindo, Paulo diz à igreja: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. E agora, a conexão perfeita que Paulo faz, irmãos, você não tem como amar a Cristo e não amar você não tem como crer em Cristo verdadeiramente e não amar a igreja. Esse é outro elemento muito importante no verso. Eu tenho visto isso, irmãos. Eu tenho visto isso. Tenho ouvido a fé que há entre vós em quem? No Senhor Jesus. E o amor para com todos os santos. Vocês creem em Cristo e amam a sua igreja. É uma parte importante nessa exposição, pelo fato de que a íntima relação entre Cristo e a igreja será manifestado com detalhes aqui. Por exemplo, no verso 22, quando Cristo ressuscita dentre os mortos e é assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, diz o texto sagrado no verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, e ele está falando de Cristo, sobre todas as coisas o deu à igreja. Eu não tenho como separar o cabeça do corpo. Você não tem como crer em Cristo e não amar os santos, e não amar a igreja. Ele está dizendo: vocês são verdadeiramente crentes. Que marido tem prazer de que se fale mal de sua esposa? Um homem que tem prazer que se fale mal da esposa, esse homem não ama a esposa. Da mesma forma, Cristo não permite que se fale mal da sua esposa, que é a igreja. Eu creio em Cristo e amo a igreja, amo os santos que confiam no Senhor. Essas duas realidades, irmãos, ela é aquilo que Paulo reconhece na igreja. Ele diz: isso eu tenho ouvido falar de vocês. E aí Paulo então diz que ele não deixa de orar por eles. E como é que Paulo ora, irmãos? Como é interessante, né? Paulo faz um elogio e diz: eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu soube que vocês creem em Cristo e amam os santos.
Vocês já estão prontos, eu vou cuidar de outra igreja agora, não me importo com vocês. Paulo diz: eu faço menção de vós nas minhas orações. Paulo diz aos Tessalonicenses em outro momento: eu tenho visto que vocês são exemplos nisso, mas vocês podem avançar ainda mais. Não há um limite para isso. Não há um limite para o conhecimento de Deus. Não há um limite para amar aos santos. Eu preciso, como Paulo, perceber o que já foi feito, mas não cessar ali a oração. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, irmãos. Agradeço pela fé que Deus lhes concedeu. Agradeço pelo amor que vocês têm para com os santos. E não cesso, diz Paulo, de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Qual é a finalidade de Paulo orar incessantemente a Deus? Aquilo que ele acabou de expor, irmãos, nos versos 3 ao 14, era um mistério da revelação que estava oculta e se tornou conhecida. A obra da salvação, plano eterno de Deus em redimir o seu povo. Agora ele diz: eu oro, sabe para quê? Veja o verso 17, e aqui é claro, a razão é essa: para quê? Essa é a finalidade pela qual eu oro, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, perceba que é isso que ele começa no verso 3 do capítulo 1, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele estivesse conectando o verso 3 com esse verso. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o Deus da glória, o Pai da glória. A beleza, irmãos, é como se o verso 3 encapsulasse tudo aquilo que vai ser exposto na sequência, como de fato é. Porque lembre-se, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nós já vimos quais são essas bênçãos nas exposições dos textos. Ele predestinou, nos santificou, nos adotou, nos fez herança, nos fez ouvir a verdade do Evangelho, nos deu o Espírito, nos selou com o Espírito e nos deu a promessa da glória. Tudo foi concedido a Cristo. Você imagina essa figura, irmãos? Tudo e todo bem que Deus quis dar à igreja, Ele deu ao Filho, para que eu fosse ao Filho e recebesse todo o bem ordenado por Ele na eternidade. E sabe por que eu oro? Para que Ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E aqui, irmãos, é onde
se dividem igrejas. Esse é um verso que divide igrejas. Ele nos deu espírito de revelação e de sabedoria. É como se um grupo diz: eu oro para que vocês tenham novas revelações. Não, o que Paulo está dizendo é: eu oro para que vocês conheçam o que foi dado a vocês em Cristo Jesus. Aquilo que lhes foi concedido, vocês possam conhecer. Preste atenção no verso comigo. E vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Eu quero que vocês conheçam a revelação, o entendimento, a sabedoria que eu peço a Deus que lhes conceda, é para que vocês compreendam essas três coisas. Quais são as três coisas? Qual é a esperança do seu chamado? Qual é a riqueza da glória da herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os crentes, segundo a eficácia da força do seu poder? Eu oro para que vocês conheçam o que vocês já têm em Cristo. O espaço é longo. Os meus olhos foram abertos. Eu passei a ver o que eu não podia ver. Eu passei a crer naquilo que meu coração não podia crer. Eu passei a praticar aquilo que eu não tinha força para praticar. Mas ainda tem um mundo de conhecimento estabelecido no que Deus fez em Cristo por nós. Eu posso pensar: eu já estou em Cristo, então eu já tenho todo o conhecimento dele suficiente. Ou outro diz assim: eu estou em Cristo, mas ele quer que eu conheça outras coisas que ele ainda não revelou. São dois erros gravíssimos. Eu estou em Cristo. Paulo reconhece isso na igreja, dizendo: eu reconheço a fé de vocês, vocês têm fé em Cristo, e reconheço que vocês amam os santos. Ele está dizendo: vocês são crentes. Ele está olhando para a igreja que crê em Cristo e que ama os santos, e diz que eles precisam ter revelação, entendimento, conhecimento, discernimento, sabedoria. Então eles já têm Cristo, e o que mais eles precisam? Aprofundar esse conhecimento. Para Paulo, irmãos, não tinha dúvida quanto a isso. Se você olhar o poder que ele está se referindo no verso 21, acompanhe comigo. Verso 20 e 21, melhor dizendo, ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aí Paulo vai no capítulo 3 de Efésios, por favor, abra sua Bíblia comigo, irmãos. Veja o que Paulo diz a partir do verso 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Veja, Paulo, ele passa a carta orando. Eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos
qual a largura, o comprimento e a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejas tomado de toda plenitude de Deus. Paulo está dizendo a esses irmãos que estão em Cristo: eu oro para que vocês tenham a plenitude de Deus. Vocês sejam cheios de Deus. Não é apenas um pouco de conhecimento, mas a plenitude de Deus. No capítulo 3, ele diz assim, ora, no verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder que opera em nós. Mas ainda não para aí. No capítulo 6 da carta de Paulo, ainda aos Efésios, Paulo diz assim, no versículo 10 em diante: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Vocês precisam se armar contra o inimigo. A salvação, a palavra, a oração. Mas Paulo vai ser muito mais claro no livro seguinte, em Filipenses, capítulo 3, verso 10. Veja as palavras do apóstolo. Deixa eu ler do 8 ao 10. O 10 é o foco, mas eu quero ler do 8 ao 10. Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo disse: conhecer o poder da sua ressurreição. No capítulo 1 da carta aos Efésios, ele diz: Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a linguagem do poder. Volte comigo para Efésios 1, por favor. No verso 20 ele diz, no 19 e 20, qual a suprema grandeza do seu poder. Veja, sabe qual é a suprema grandeza do seu poder? Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aí Paulo vai dizer: conhecer o poder da ressurreição. Ora, irmãos, não me tomem, e não sou afeito a esse tipo de crítica, mas é importante frisar hoje. Hoje se comemora a Páscoa. As pessoas
vão cantar um cântico de ressurreição, comer um café, tomar um café 6 da manhã, e se esquecem de que o domingo, o dia do Senhor, é o dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte toda semana. Não tem um dia para isso, não. É o domingo. Toda semana. Conhecer o poder da ressurreição. É muito triste ver tanta prática, tanto esforço, né, gerando um tipo de superstição, me perdoe o termo, mas não encontro outro. 6 da manhã. Por que 6 da manhã? É o horário mais próximo da ressurreição de Cristo. Horário, local. Não, irmãos. O Senhor estabeleceu um dia, semanalmente, para que o poder da ressurreição fosse conhecido da igreja. Fosse conhecido da igreja. O que eu quero, Paulo diz, o que eu oro, é para que vocês conheçam essas coisas. Conheçam primeiro, tendo iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Gosto muito de uma expressão de Matthew Henry. Ele diz assim: é importante entender que Deus, Ele claramente, o que Ele faz aqui é mudar o coração, não é meramente dar uma informação. Você entende? Ele diz, olha, para que vocês conheçam o poder da ressurreição, Paulo vai dizer lá em Filipenses, mas aqui ele diz, iluminado os olhos do vosso coração. O que Paulo está falando, irmãos, não é simplesmente a informação, porque eu posso falar da ressurreição, mas se não houver mudança no teu coração, você não poderá se submeter a isso. E ele então ora a Deus para que haja mudança no teu coração. Quantas informações nós temos e quão longe elas estão do nosso coração. Quantas informações e quão longe de nós elas estão. Então Paulo vai no âmago, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Nós somos chamados para a liberdade. Paulo escreve aos Gálatas. Nós somos chamados à santidade. Nós somos chamados a sofrer. Somos chamados a crer. Qual é a esperança do seu chamamento? A esperança da glória. A nossa esperança, irmãos, ela é fundamentada em fatos. Ela não é uma intuição. Não. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, disse: me glorio também nas minhas tribulações, porque as minhas tribulações produzem paciência, e a paciência, esperança, ou melhor, perseverança. A perseverança, esperança. Aí ele diz:
A esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe o que é isso, irmãos? O Espírito nos foi dado porque Cristo adentrou os céus. Ele disse em João: se eu não for, o Espírito não virá. A vinda do Espírito é a total declaração de que Cristo adentrou o santuário espiritual. A nossa esperança é real. Você foi chamado para a verdadeira esperança. Já já te digo qual é, com mais detalhes. Segundo momento, ele diz ainda: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E veja os termos, irmãos: esperança, riqueza da glória. E nós corremos atrás de tantas coisas, temos esperança em tantas coisas, acumulamos tantos tesouros, e ele diz: eu quero que o Senhor abra os olhos de vocês para que vocês vejam a riqueza do chamamento de vocês. E essa expressão é bela demais, não é? A esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança. Eu quero que vocês saibam qual é a riqueza que lhes aguarda. Qual o tesouro que eles aguardam. Ainda no mesmo texto ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder. A grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, veja, ele remonta aqui, o qual exerceu ele em Cristo. Como ele exerceu isso em Cristo? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Essa é a minha viva esperança. Esse é o poder do Evangelho. Para onde eu irei? Aonde o meu Senhor está? Veja o versículo seguinte, irmãos: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Tudo que Cristo conquistou foi dado à igreja. O texto não diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar em lugares celestiais, sem mexer muito no capítulo seguinte, que vai ser a exposição do próximo domingo, mas já adiantando um pouco o conteúdo, porque não há como não fazer. Veja quem somos nós e onde estávamos antes de sermos alcançados. Verso 1 do capítulo 2: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Verso 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Percebe? O Pai o ressuscitou e o fez assentar nos lugares celestiais. Depois de conquistar tudo, foi dado à igreja. Agora Ele me deu vida, me ressuscitou, e eu estou sentado nele. Essa é a linguagem, essa é a riqueza da nossa glória. Talvez você pergunte: eu não tenho poder para me libertar do pecado.
Por que eu não tenho poder para me libertar do pecado? Certamente o pecado é poderoso, somente por causa da nossa própria carne. Por que não abandono esse vício? Por que não abandono essa inclinação? Por que eu não deixo de fazer isso? Por que eu estou preso a isso? Não há poder que Deus em Cristo não tenha subjugado. Não há poder que Deus em Cristo não tenha vencido. Preste atenção nos versos que se seguem. Pois todas as coisas, verso 22, debaixo dos pés. Todas as coisas, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Verso 21, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O Senhor está assentado e governa sobre tudo e todos. Ele disse após a ressurreição: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda a autoridade me foi dada. Essa é a riqueza que ninguém pode tirar. Essa é a esperança que o mundo não pode te conceder. Esse é o poder que é capaz de te arrancar das garras do pecado. O mais profundo pecado que você possa se encontrar. Ele está sentado no trono, subjugou todos os poderes, estão debaixo dos seus pés. Sabe por que nós vivemos feito louco atrás de riqueza? Porque não conhecemos a riqueza do que estamos acabando de ouvir. Sabe por que nós pedimos ajuda para todo mundo, para nos livrar de alguma situação de escravidão, de pecado, menos para Deus? Sabe por quê? Porque nós não conhecemos o poder da ressurreição. Sabe por que nós perdemos a esperança? Porque não colocamos na viva esperança em Cristo Jesus. Sabe por que o desespero? Porque esquecemos que o nosso Salvador está sentado à direita de Deus Pai. E nós estamos unidos a Ele. E Ele voltará para nos buscar. É tão belo essa relação, irmãos, que há uma linguagem utilizada no texto, no verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus, como Deus,
é soberano sobre toda a terra, como mediador, agora é o cabeça da igreja, o Senhor dela. É por isso, somente aquele que tem domínio sobre os céus e a terra pode proteger a igreja de todas as investidas de Satanás, do mundo, do diabo e do pecado, porque ele os venceu na batalha aberta, na cruz do Calvário e no sepulcro vazio, no dia da ressurreição. Nós somos a plenitude dele. Que linguagem bela! É porque não há cabeça sem corpo. Como mediador, a plenitude de Cristo está aqui. Mas Jesus não é Deus, veja, como mediador, a plenitude dele é a igreja. Porque não há cabeça sem corpo. Não há pastor sem rebanho. Ele é o cabeça da igreja. E ele veio dar esperança, riqueza e salvação ao seu povo. Veja o quanto nós precisamos aprender. Por isso Paulo diz: eu oro para que Deus lhes dê espírito de revelação, de sabedoria. Mas não é para saber coisas que não foram reveladas, mas é o segredo dessa glória, para que tenhamos viva esperança nesse mundo. Ó Igreja do Senhor Jesus Cristo, não precisa entrar em desespero. O teu marido, o cabeça da igreja, venceu. Você tem socorro hoje contra as tuas lutas, as tuas fraquezas. Ele é poderoso para te socorrer. Mas e você, que está sem Cristo hoje? Qual é a tua esperança? E a riqueza, onde está? Qual o poder que você tem contra o pecado? Por isso, você está cansado e sobrecarregado. Então hoje, mais uma vez, o bom pastor diz: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Vinde a mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, bendito é o teu nome de eternidade a eternidade. Esperança nossa, riqueza nossa, poder sobre todos os poderes. Ó Deus, abençoa-nos nessa noite. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória da tua obra em nós, pelo teu Espírito que habita em nós. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.